Alerta Gatilho. Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror. Mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Olá, ouvinte! Tá começando mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou o Fê e no episódio de hoje a gente vai começar o nível 1 do Iceberg Chart, ou o gráfico do iceberg, de Creepypastas, ou o nome do iceberg que eu tô usando é Big Creepypasta Iceberg. E antes de começar o episódio, vou pular os recadinhos, só lembrando de seguir a gente nas redes, que é @Terror na Esquina, tanto no Insta quanto no Twitter e no TikTok. Mas siga lá no Insta, eu sei que tem muita gente que não segue. Quando chegarmos a 3.000 seguidores, vamos abrir uma live lá na plataforma, no Insta. Então, fiquem de olho, sigam a gente lá, a gente sempre posta conteúdo, fotos do episódio, alguns vídeos assustadores, e a gente também posta alguns recadinhos nos stories, então fica de olho para vocês não se perderem. Mas agora vamos falar um pouco sobre o que é um gráfico iceberg ou um iceberg chart, que é basicamente um medidor de bizarrice, podemos dizer assim, de um determinado tema. E no caso das creepypastas, a ponta do iceberg cada vez mais fundo que vai ficando, significa que a creepypasta ela começa tranquila, ela vai ficando cada vez pior, cada vez mais bizarra. São vários níveis. Essa que eu escolhi, ela possui 11 níveis. Basicamente, os primeiros níveis, eles falam mais de creepypastas famosas, e depois vai ficando com algumas creepypastas mais esquisitas, pesadas e gore. E eu vou tentar trazer aqui pra vocês, não misturar níveis, e provavelmente a gente vai ficar alguns episódios no mesmo nível, porque tem muitas creepypastas. E dentro do iceberg a gente tem algumas categorias. Eu vou falar pra vocês porque a gente pode variar entre 3, talvez 4, mas nós temos 5. Temos as creepypastas. As creepypastas que foram movidas para as trollpastas, que as trollpastas são creepypastas mal feitas, ou tipo, ruins, ou deliberadamente feitas para serem ruins ou uma sátira. Mas tem algumas creepypastas que elas foram mal escritas, que acabaram movidas para trollpasta, por ter uma qualidade um pouco ruim, talvez, ou por não ser muito aceito no mundo das creepypastas. Tem as não creepypastas, as trollpastas e os textos relacionados aos ARGs. O que são os ARGs? Os ARGs são os Alternate Reality Game, que a abreviação fica ARG, que é um jogo de realidade alternativa, que são um tipo de jogo eletrônico que combina a situação de jogo com a realidade, recorrendo à mídia do mundo real. Aí tem alguns textos que são relacionados aos ARGs. Mas são pouquíssimos, então talvez a gente nem fale dos ARGs aqui, à medida que a gente vai aprofundando no gráfico. Pessoal, antes da gente começar o episódio aqui, eu vou fazer um alerta gatilho de que essas histórias que eu vou contar podem envolver automutilação, e a gente pode abordar bem de leve o assunto de suicídio. Então, se você não estiver num momento muito legal, eu aconselho a pular esse episódio.
A gente vai falar sobre a Momo e sobre o Slenderman. E a Momo, ela envolve suicídio e automutilação. E o Slenderman tem um caso true crime que envolve esfaqueamento. Vou ser o menos gráfico possível, mas no caso do Slenderman eu vou contar a história do que aconteceu. Na hora que chegar na parte, eu falo pra vocês que aqui eu vou começar a falar, é pra vocês pularem um minutinho, mas eu aviso pra vocês na hora que for exatamente o gatilho. Agora vamos falar do nível que a gente tá entrando nesse episódio, que é o nível 1. O nível 1 do iceberg. Ele é o nível das creepypastas que a gente já leu na maioria aqui no podcast. E a gente já leu o Jack Sem Olho, Eyeless Jack, Herobrine, Jeff the Killer, Laughing Jack, Lavendertal Syndrome, que é a síndrome de Lavendertal. E a gente já falou sobre Robert the Doll. A Fundação SCP, ela é exclusiva dos apoiadores. Smile Dog, o Suicídio do Lula Molusco, SuicideMouse.avi, o Reiki, o Experimento Russo do Sono. Então, a gente basicamente já leu o nível 1 inteiro. A gente não falou das que a gente vai tratar aqui hoje. Pra gente já passar daqui 2 episódios, daqui 3 no caso, seria o terceiro, que a gente vai entrar já no nível 2, que a gente provavelmente vai ficar alguns bons episódios aqui, que tem bastante, que a gente ainda não leu. Então, bom episódio pra vocês. E aqui eu vou começar falando pra vocês do Aiwok. Aiwok é cômico. Temos fotos, deixa eu salvar aqui pra mandar pra vocês. Temos fotos e vídeos nesse. E o que é o Aiwok? Aiwok é uma criatura fictícia que começou a ganhar popularidade por volta de 2019. O nome Aiwok é uma brincadeira com a famosa linha N, Are You OK? Da música Smooth Criminal, do Michael Jackson. Said, coloca aí pra gente. A imagem que acompanha essa lenda é uma figura assustadora que se assemelha ao Michael Jackson, com uma aparência exagerada e perturbadora. A origem exata do Aiwok é incerta, mas acredita-se que tenha surgido em fóruns de redes sociais onde os usuários compartilhavam imagens e histórias assustadoras. A figura de Aiwok foi criada usando uma máscara animatrônica mal feita de Michael Jackson, o que contribuiu para seu aspecto perturbador. Aqui temos fotos, eu vou colocar uma para vocês no Insta, e também vou tentar subir o vídeo, não sei. Para quem é apoiador, eles já estão com a foto do Michael Jackson aqui no chat. É bem assustador, é bem esquisito, aliás. Agora vamos falar um pouco sobre a lenda do Aiwok. A lenda do Aiwok sugere que essa figura aparece à noite, geralmente às 3 da madrugada, um horário frequentemente associado ao paranormal. Dizem que o Aiwok aparece nos quartos das pessoas, causando medo e ansiedade. A presença do Aiwok é frequentemente acompanhada por um som distorcido da famosa frase do Michael Jackson. Com muitas lendas urbanas, o Aiwok se espalhou rapidamente devido ao seu caráter assustador e ao humor que o acompanha. Vídeos e memes começaram a circular nas redes sociais, aumentando a notoriedade da figura. As imagens variam, mas todas compartilham o elemento comum de encontrar a figura aterrorizante em um momento de vulnerabilidade. Inclusive no TikTok tem um vídeo do Aiwok que eu postei fazendo um react e eu vou puxar eles e mandar aqui pro pessoal que assina o podcast. E eu tento colocar lá nos stories do Insta. E o Aiwok rapidamente se tornou um fenômeno cultural com várias pessoas criando conteúdo inspirado na lenda. Memes, vídeos de susto e até animações foram produzidos, explorando o aspecto humorístico e assustador da figura. A lenda também provocou debate sobre o impacto das figuras públicas na cultura popular mesmo após a morte e como a internet pode transformar qualquer imagem ou história em uma sensação viral.
que vocês acharam do Ewok? Vocês já viram alguma coisa relacionada ao Ewok? Eu vou deixar no Spotify para vocês comentarem se vocês já ouviram falar do Ewok, se vocês já viram algum meme sobre o Ewok, o que vocês acharam dele, se de alguma forma vocês já levaram algum susto. Também dos próximos que eu vou ler aqui, e a gente aproveita aqui, e eu já vou começar aqui com o próximo, já falo lá também da Momo. As fontes que eu usei para falar da Momo foi o Wikipedia, a BBC, o Globo, o Dia e Diário Popular. A Momo começou com uma simples escultura em 2016. O artista japonês Keisuke Aiso criou uma obra de arte para uma galeria em Tóquio. A escultura representava uma mulher com olhos arregalados, um sorriso sinistro e um corpo de pássaro. A obra, intitulada Mother Bird, foi inspirada em uma lenda do folclore japonês. Apesar da sua aparência assustadora, a escultura era apenas uma expressão artística sem intenções maliciosas. A escultura ficou em exposição por um tempo e depois foi guardada. No entanto, a internet tem um jeito de transformar o extraordinário em extraordinário. E em 2018, fotos da escultura começaram a circular na internet. As imagens se espalharam rapidamente nas redes sociais e com ela surgiram histórias assustadoras. A viralização da imagem da Momo é um exemplo clássico de como as coisas podem sair do controle na era digital. Tudo começou quando alguém pegou a foto da escultura e associou a um número de WhatsApp, criando a personagem Momo. As histórias diziam que a Momo enviava mensagens perturbadoras e até ameaçadoras para quem entrasse em contato com ela. As plataformas onde a imagem se popularizou incluem WhatsApp, YouTube e Facebook. No WhatsApp, as pessoas começaram a compartilhar capturas de telas de conversas supostamente aterrorizantes com a Momo. No YouTube, surgiram vídeos de pessoas contando experiências com a Momo, aumentando ainda mais o pânico. No Facebook, postagens e grupos dedicados a Momo proliferaram, alimentando o medo e a curiosidade. A Ana falou que acha foda isso ser uma arte. Muito. Agora vamos falar um pouco sobre a história e os boatos da Momo. A história era simples no caso, mas aterrorizante. Segundo os rumores, a Momo enviava mensagens para crianças e adolescentes, instruindo eles a realizar uma série de tarefas cada vez mais perigosas. Como se fosse aquele jogo da baleia, essas tarefas variavam desde assistir a vídeos assustadores até automutilação, e, no casos mais extremos, cometer suicídio. Se a pessoa se recusasse a seguir instruções, a Momo começava a ameaçar a sua vítima com imagens violentas e assustadoras. As alegações de que o fenômeno atingiu proporções mundiais e em julho de 2018 se espalharam rapidamente. Histórias de crianças recebendo mensagens perturbadoras de Momo circulando amplamente, causando pânico entre pais e cuidadores. A ideia de que uma figura tão assustadora pudesse estar à espreita nos celulares das crianças era aterrorizante. Os desafios supostamente associados a Momo eram variados e muitas vezes extremamente perigosos. Relatos falavam de instruções para automutilação, ataques violentos contra outros e, em alguns casos, o suicídio. A ameaça era real? É difícil dizer, mas a preocupação certamente era. Os perigos eram reais no sentido psicológico. Crianças e adolescentes podem ser profundamente afetados por imagens e mensagens perturbadoras, levando a consequências graves em termos de saúde mental. O simples medo de algo tão assustador pudesse aparecer em seus celulares gerou um estado de alerta constante. E eu lembro de gente falando que a Momo estava aparecendo em até vídeo da Peppa Pig no YouTube. Eu acredito que devam ser esses pais hiper mega conservadores que, viu essa mensagem no grupo do Zap dos tios e só saíram espalhando essa desinformação na internet, né? Porque, porra, o que a Momo tá fazendo no vídeo da Peppa Pig no YouTube? A cobertura da mídia em relação a Momo foi intensa. Desde reportagens de TV até artigos online, o fenômeno da Momo ganhou destaque em todo o mundo. Casos específicos, como relatos de automutilação na América do Sul e na Índia, foram amplamente divulgados. As reações foram variadas, desde o pânico dos pais até a ação das autoridades para tentar controlar a situação. Nos Estados Unidos, jornais e redes de TV dedicaram segmentos inteiros ao fenômeno, entrevistando especialistas em segurança infantil e psicologia.
Na Europa, o fenômeno foi tratado com igual seriedade, com reportagens investigativas tentando descobrir a origem das mensagens e como elas estavam sendo enviadas. As respostas das plataformas de mídia social e das autoridades foram rápidas. O WhatsApp incentivou seus usuários a bloquear o número de telefone envolvido na prática e a denunciá-los à empresa. Muitas autoridades emitiram avisos públicos sobre o perigo associado ao desafio Momo. Na Índia, por exemplo, o Bureau Central de Investigação, ou o CBI, afirmou que as alegações sobre a Momo eram rebuscadas e desprovidas de qualquer evidência. Em vários países, as autoridades policiais emitiram alertas públicos e começaram a investigar os relatos. Na França, um grupo do Ministério do Interior revisava a situação diariamente. Na Espanha, a polícia emitiu alertas em redes sociais, aconselhando os pais a monitorarem a atividade online dos seus filhos. Então, vamos fazer um resumo de uma cronologia aqui de como aconteceu a Momo. Em julho de 2018, surgiram discussões no YouTube sobre um novo fenômeno da internet que promovia a automutilação semelhante ao desafio da baleia azul. Em agosto, começaram a surgir notícias de casos de automutilação por crianças na América do Sul e na Índia, que foram motivados por mensagens de WhatsApp. Essas reportagens foram baseadas em histórias de adolescentes sendo alvo de pessoas que se apresentavam como Momo, tentando persuadir a pessoa a contatá-los através de seus celulares. Assim como o desafio da baleia azul, os jogadores eram instruídos a realizar uma sucessão de tarefas. A recusa em seguir as instruções era recebida com ameaças e imagens sangrentas. A situação alarmou os pais e as autoridades em vários países. Na França, o Ministério do Interior começou a monitorar a situação de perto. Na Alemanha, as autoridades emitiram avisos públicos e começou a investigar casos. No Canadá, as polícias alertaram os pais para ficarem vigilantes em relação às atividades online de seus filhos. Nos Estados Unidos, a preocupação foi particularmente alta depois que a figura da Momo apareceu no popular jogo Minecraft na forma de skins feita por jogadores em um mod não oficial criado pelos usuários do jogo. Um policial em Ohio ficou preocupado ao ver a Momo na cópia do jogo do seu filho, levando a Microsoft a tomar medidas para restringir o acesso ao mod. Em fevereiro de 2019, o Serviço da Polícia da Irlanda do Norte postou um aviso público no Facebook, e até a Kim Kardashian pediu no Instagram para que o YouTube removesse os supostos vídeos da Momo. As pessoas relataram ter visto a Momo em vídeos no YouTube e no YouTube Kids, incluindo sobre a Peppa Pig e Fortnite. Isso levou a um pânico moral mundial. Mais avisos foram emitidos por forças policiais, escolas e organizações dedicadas à segurança do consumidor na internet. Alguns dos avisos estavam mais preocupados com o roubo de identidades por cybercriminosos do que a possibilidade de automutilação. Em março, vários especialistas, incluindo o comissário das crianças da Inglaterra, pediam por meios de comunicação social e as autoridades que parassem de ampliar o que cada vez mais parecia ser um caso de pânico moral. Mas a verdade por trás da Momo é que era apenas uma obra de arte e muitos boatos infundados. Especialistas em segurança da web e folcloristas afirmam que o fenômeno é provavelmente um caso de pânico moral, uma farsa sensacionalista alimentada por relatos não verificados da mídia. Benjamin Redford, um pesquisador de fenômenos paranormais, afirmou que o jogo da baleia azul e o desafio da Momo têm todas as características de um pânico moral clássico, e é alimentado pelos medos dos pais em querer saber o que seus filhos estão fazendo. David Mikkelson, fundador do site de verificação de fatos, Snopes, duvida que alguém realmente tenha sofrido algum dano, afirmando que a coisa toda pode ser principalmente um produto de valentões e brincalhões que se agarram a um mecanismo útil para incitar e atormentar jovens vulneráveis. Keisuke Aisou, o criador da escultura, ficou surpreso com a viralização da sua obra. Ele afirmou em março de 2019 que a escultura havia sido jogada fora em 2018, após a decomposição de seus materiais. A escultura feminina tem pele pálida e distorcida, com cabelos longos e despenteados e olhos projetados e uma boca enormemente larga. As primeiras notícias afirmavam erroneamente que a imagem de Momo era de uma escultura da artista japonesa Midori Hayashi. No entanto, Hayashi indicou que não era uma peça dela e os internautas identificaram a Link Factor, uma empresa japonesa de efeitos especiais, como a autora correta da escultura. Em resposta aos relatos de 2019, o YouTube afirmou que não recebeu quaisquer links para vídeos que mostrem ou promovam o desafio Momo, mas permite notícias e vídeos destinados a sensibilizar e educar contra o fenômeno.
Eles desmonetizam todos os vídeos que mencionam a Momo e colocam avisos em alguns vídeos, alertando os espectadores sobre o conteúdo inapropriado ou ofensivo. Agora a gente vai falar sobre 2 casos que aconteceram e que foram atribuídos a Momo. Pessoal, aqui eu vou começar a falar sobre os casos, então eu aconselho você pular aí uns 10 minutinhos, uns 15 minutinhos, para poder pular conteúdo sensível. O primeiro caso aconteceu em 2018, em uma menina de 12 anos, identificada como Celine, ou Selene, que foi encontrada morta em Dinheiro Maastricht, na Argentina. Ela havia se enforcado em uma árvore no quintal da sua casa. As investigações iniciais revelaram que a garota estava seguindo instruções de um desafio online, conhecido como o Desafio Momo, que circulava via WhatsApp. Selene filmou seus últimos momentos com seu celular, encontrado ao lado do seu corpo. As autoridades descobriram que ela estava em contato com um adolescente de 18 anos que pode ter incentivado suas ações. Esse adolescente ainda não havia sido localizado, mas é considerado uma peça-chave para as investigações. O caso tinha gerado grande preocupação entre os pais e as autoridades, destacando o período de desafios. Eu não consegui achar o que aconteceu com o restante do caso da menina, porque provavelmente devem ter tirado da mídia por respeito à família. E se falaram, foi alguma coisa mais local. Então, se você souber, manda aí pra gente que a gente acrescenta num próximo episódio ou na legenda da foto. A gente pensa em alguma coisa do tipo. A mídia local e internacional rapidamente disseminou a notícia, aumentando a conscientização sobre os riscos de jogos e desafios da internet que podem ter impacto psicológico devastador em jovens vulneráveis. O caso de Selene serviu como alerta para a importância de monitorar as atividades online das crianças e educar sobre os perigos potenciais do uso irresponsável da internet. Já na Índia, um estudante de 10 anos em Ajmer cometeu suicídio e o incidente foi imediatamente ligado ao desafio Momo. O jovem foi encontrado morto em sua casa e uma investigação revelou que ele estava envolvido no desafio. Mensagens encontradas no seu celular sugeriam que ele havia recebido instruções de Momo para cometer esse ato final. Esse caso destacou a gravidade da situação na Índia, onde as autoridades tiveram que lidar com uma crescente onda de pânico moral. O incidente levou a uma resposta rápida das autoridades educacionais e policiais, que começaram a implementar medidas para conscientizar sobre os perigos de tais desafios online e proteger os jovens. Arthur comentando aqui no chat, trabalhar sozinho à noite de costas para a porta com fone de ouvido, apavorado, e pediu para eu contar mais. Gente, a Momo, ela teve uma repercussão mundial bizarra, né? Bizarríssima. Do tipo, o mundo inteiro se mobilizar para poder segurar e tentar conter um pouco disso, né? Mostra como o poder da internet pode ser usado de forma negativa para impulsionar as coisas, da mesma forma que pode ser usado como de forma positiva, para negativo também é muito forte para disseminar notícias falsas, que no caso os valentões, no caso as pessoas estavam usando a Momo para incentivar as crianças e adolescentes a se mutilarem, a cometer suicídio. Tipo, não é a Momo, né? São pessoas que fazem isso. No final, são as pessoas que estão atrás da linha de WhatsApp com uma fotinho de uma escultura. Fica apenas vocês comentarem lá no Spotify e deixar um recadinho lá pra gente. Porque agora a gente vai falar sobre Rufem os Tambores. Segurei muito tempo pra falar sobre Slenderman. Muito tempo. Ele ia ser o nosso episódio número 100. Mas ele não valeria o episódio 100. Porque... não sei. Já me pegou muito mais o Slender. Eu acho que ele já foi muito maior do que ele é hoje. Mas é incrível de qualquer forma. É incrível o poder do Slender. Eu acho fantástico. Fantástico. A questão toda do Slender é porque ele envolve muita coisa. Muita coisa. Eu diria que ele é a personificação do que é uma creepypasta. Ele é uma creepypasta.
O Slender Man é uma figura paranormal alegada que supostamente existe há séculos, cobrindo uma grande área geográfica. Crentes do Slenderman conectam suas aparições a muitas outras lendas ao redor do mundo, incluindo o Fair Dub, ou Homem Negro na Escócia, o holandês Takeman, ou Homem Galho, e a lenda alemã de Der Grobman, ou Der Grossman, o Homem Alto. O Slenderman é um ser de aparência masculina, com braços e pernas extremamente longos e esguios. Ele também parece ter de 4 a 8 tentáculos longos e negros que se projetam de suas costas. Diferentes fotografias e entusiastas discordam sobre esse fato, então teoriza-se que ele pode contrair esses tentáculos à vontade. Ele é descrito como vestindo um terno preto surpreendentemente semelhante à imagem dos notórios Homens de Preto. Como o nome sugere, ele parece muito magro. Ele é capaz de esticar seus membros e torso a comprimentos inumanos para induzir medo e capturar surpresa. Uma vez que seus braços estão estendidos, a sua vítima entra em um estado de hipnose, onde são completamente incapazes de impedir-se de caminhar em direção a ele. Aqui faço o adendo, Slenderman significa o homem esguio. Ele também é capaz de criar tentáculos de seus dedos e costas, que ele usa para andar de maneira semelhante ao, o Dr. Octopus, de Homem-Aranha. Sua habilidade de estiramento sobre-humano também pode ser vista como similar ao Senhor Fantástico. Ele absorve, mata ou simplesmente leva sua vítima para um local ou dimensão não divulgada e é desconhecido, pois nunca há corpos ou evidências deixadas para deduzir uma conclusão definitiva. Seu rosto é pálido e ligeiramente fantasmagórico, parece quase ter sido envolto em um tipo de gás ou tecido. Suas características faciais são objeto de debate. Muitas pessoas acreditam que o seu rosto parece diferente para cada pessoa, e é visto de todo. Às vezes ele é retratado usando um chapéu, que pode ser um bowler, fedora ou até mesmo um chapéu alto. Ele também pode ser visto usando uma longa gravata ou cachecol, que é vermelho ou cinza. Ele frequentemente mantém suas mãos cruzadas educadamente atrás das costas ou penduradas soltas ao lado do seu corpo. Seu terno é preto, às vezes listrado em obras de arte, um equívoco comum graças ao similar Jack Skellington de O Estranho Mundo de Jack. Ele tem longas caudas de casaco que ele deixa fluir orgulhosamente. A grande parte da fascinação com o Slenderman está enraizada na aura geral de mistério que o envolve. Apesar de ser um rumor que ele mata crianças quase exclusivamente, é difícil dizer se seu único objetivo é o massacre. Muitas vezes é relatado que ele pode ser encontrado em seções de florestas que geralmente tendem a ser suburbanas. Ele também foi visto com grandes grupos de crianças, conforme muitas fotografias retratam. Essas fotografias que já estão no grupo da seita e apenas algumas, vão para o Insta porque são muitas fotos. E eu vou deixar lá as duas mais populares do Slenderman. Comumente se pensa que ele reside em uma floresta e mata crianças de lá. Ele parece não se preocupar em ser exposto à luz do dia ou capturado em fotos. Também se acredita que ele gosta de perseguir pessoas que ficam excessivamente paranoicas sobre sua existência, propositalmente dando-lhe vislumbres de si mesmo para assustá-la ainda mais. Por essa razão, parece que o Slenderman gosta muito de torturar psicologicamente suas vítimas. Ele também parece flutuar ou planar ao invés de andar, o que sugere a possibilidade de ele ser uma entidade etérea ao invés de uma criatura ou homem. Isso também explicaria porque ele é capaz de se manter móvel, apesar de seu corpo desproporcional. Embora o Slenderman tenha sido fabricado nos fóruns do Something Awful, algumas pessoas afirmaram avistamentos. Ele aparentemente é visto principalmente à noite, espiando janelas abertas e caminhando na frente de motoristas solitários em estradas isoladas. Seus principais objetivos parecem ser o sequestro de crianças, pois quando ele é visto perto delas em fotografias, elas geralmente desaparecem pouco depois. O Slenderman também inspirou muitas histórias, como as de Mabel Hornets. No final, porém, seu propósito permanece desconhecido.
A figura do Slenderman teve suas raízes plantadas na cultura digital no dia 10 de junho de 2009, quando Eric Knudsen, sob o pseudônimo de Victor Surge, introduziu a criatura no fórum Something Awful. A proposta do concurso era transformar fotografias comuns em imagens paranormais usando Photoshop, e Knudsen aproveitou a oportunidade para criar algo que rapidamente ultrapassaria as fronteiras do fórum e se tornaria um fenômeno global. Nas fotografias postadas por Knudsen, 2 imagens em preto e branco de crianças foram modificadas para incluir a presença perturbadora de uma figura alta, magra e sem rosto, vestida com um terno preto. Junto com as imagens, Knudsen adicionou uma pequena legenda que sugeriam que a figura, conhecida como Slenderman, estava envolvida no desaparecimento das crianças. As legendas adicionavam uma camada de autenticidade e mistério às imagens, insinuando um passado sombrio e presença ameaçadora. Nós não queríamos ir. Nós não queríamos matá-los. Mas seu silêncio persistente e braços estendidos nos horrorizavam e confortavam ao mesmo tempo. 1983. Fotógrafo desconhecido, presumido morto. Essa legenda, juntamente com as imagens inquietantes, capturaram a imaginação dos usuários do fórum e logo se espalharam para outras plataformas. A figura do Slenderman, com sua aparência distinta e aura de mistério, tornou-se uma tela em branco na qual inúmeros colaboradores da internet começaram a projetar suas próprias histórias e interpretações. A ascensão do Slenderman foi catalisada pela natureza colaborativa da internet. Sites como 4chan, DeviantArt e Creepypasta Wiki se tornaram pontos focais onde os entusiastas do terror podiam compartilhar suas próprias versões da história do Slenderman, criar novas imagens e vídeos e discutir as nuances da mitologia emergente. Essa colaboração em massa permitiu que o Slenderman evoluísse rapidamente, com novos elementos e características sendo adicionados ao seu mito. Os usuários começaram a desenvolver uma história de fundo mais rica para o Slenderman, incluindo teorias de sua origem, seus motivos e suas habilidades sobrenaturais. Elementos como a capacidade de causar amnésia, manipular a mente de sua vítima e se mover silenciosamente através de florestas densas foram incorporadas à sua história. A natureza interativa das plataformas de mídia social permitiu que os criadores de conteúdo respondessem rapidamente a um feedback público, ajustando e refinando a figura do Slenderman de acordo com as reações dos usuários. Esse ciclo de feedback constante ajudou a criar uma sensação de realismo em torno do Slenderman, tornando-o uma presença tangível na vida dos que seguiam sua história. A figura do Slenderman tornou-se um meme, com imagens, histórias e vídeos sendo compartilhados e remixados incessantemente. Memes relacionados ao Slenderman ajudaram a solidificar sua presença na cultura popular, garantindo que ele permanecesse relevante e aterrorizante para as novas audiências. A transição do Slenderman para outras formas de mídia, como jogos de vídeo e filmes, ampliou ainda mais seu alcance. O jogo Slenderman: The Eight Pages, de 2012, foi particularmente influente, introduzindo a criatura a uma audiência ainda maior e cimentando sua posição como um ícone de terror moderno. O processo de criação e desenvolvimento do Slenderman é um testemunho do poder da colaboração digital e da capacidade da internet de transformar uma simples ideia em um fenômeno cultural global. A figura do Slenderman, nascida de uma combinação de criatividade individual e esforço coletivo, continua a ser um exemplo fascinante de como as histórias de terror podem evoluir e prosperar na era digital. Agora aqui eu vou ler para vocês algumas referências históricas que colocaram no pé do Slender. Pinturas rupestres brasileiras. As referências mais antigas à lenda do Slenderman estão nas pinturas rupestres encontradas no Parque Nacional da Serra da Capivara, no nordeste do Brasil, que se acredita datar de 9000 a.C. Essas pinturas mostram um personagem extremamente alongado segurando uma criança pela mão, mas não fazem referência aos apêndices extras. Já no Egito, a próxima alusão conhecida ao Slenderman vem de cerca de 3100 a.C., no Egito Inferior. Referências ao ladrão dos deuses, ou ladrão de Kuk, se tornaram comuns durante o reinado do faraó Asner. Esculturas e hieróglifas representando o ladrão foram encontradas na tumba do faraó, que foi o rumor de ter tido algum tipo de encontro com a entidade.
As esculturas se assemelham a uma figura estranha com múltiplos membros superiores, algo que nunca foi encontrado em nenhuma outra linguagem hieróglifica. Já na Alemanha, o renomado gravurista alemão Hans Frankenberg criou pelo menos 2 gravuras apresentando um personagem que descreveu como Der Ritter, ou Cavaleiro, durante meados do século XVI, que foram eventualmente descobertas no castelo de Rauschberg em 1883. Embora Frankenberg fosse conhecido por sua representação realista da anatomia humana, algo que era incomum entre as gravuras da época, essas imagens apresentavam um personagem esquelético com múltiplos membros. Os historiadores não têm certeza do seu significado exato. Alguns afirmam que é a personificação das guerras religiosas que assolavam a Europa na época, enquanto outros dizem que representa as pragas pouco conhecidas que acreditam serem a razão para o misterioso abandono do castelo de Rauschberg, bem como da vila próxima em 1543. No entanto, muitos insistem que Frankenberg estava tentando representar Der Grossmann, o Homem Alto. Segundo a lenda, ele era uma fada que vivia na Floresta Negra. Crianças más que se aventuravam na floresta à noite seriam incessantemente perseguidas por Der Grossmann, que não as deixaria em paz até que ele as pegasse ou elas fossem forçadas a contar aos pais sobre suas travessuras. Há um relato assustador de um antigo diário dessa época, datado de cerca de 1702. Meu filho, meu Lars, ele se foi, levado da sua cama. A única coisa que encontramos foi um pedaço de roupa preta. Parece algodão, mas é mais macio, mais espesso. Lars entrou no meu quarto ontem, gritando pelos pulmões que o anjo está lá fora. Perguntei do que ele estava falando e ele me contou uma história de fada sobre Der Grossmann. Ele disse que foi ao bosque perto da nossa vila e encontrou uma das minhas vacas morta, pendurada em uma árvore. No começo não dei importância, mas agora ele se foi. Precisamos encontrar Lars e minha família precisa partir antes que sejamos mortos. Desculpe, meu filho. Eu deveria ter ouvido. Que Deus me perdoe. Há também um conto de fadas romeno que conta a lenda do Homem Alto, apresentado com essa descrição. O Homem Alto estava em uma clareira, vestido como um nobre, todo de preto. Sombras o cobriam, escuras como a meia-noite nublada. Ele tinha muitos braços, todos longos e sem ossos como cobras, afiados como espadas, contorcendo-se como vermes em pregos. Ele não falava, mas fazia suas intenções conhecidas. No conto de fadas, o Homem Alto faz uma mãe matar seu marido e filho antes de assassiná-la. Há um mito inglês referindo-se ao Homem-Árvore, que diz ter um corpo esguio com aparências que se parecem com galhos de árvore. Ele é conhecido por ser visto apenas nas florestas e era usado como histórias que os pais contavam aos filhos para evitar mau comportamento. Bastante desaparecimentos de crianças foram ligadas ao Homem-Árvore. E aí, pessoal, o que vocês acham do Slenderman? Deixa aí nos comentários pra gente. Pessoal do chat, o que vocês acham? Eu amei que o nosso Brasilzão tá representado nisso, na Serra da Capivara, com um hieróglifo. Mas, não obstante, o Slenderman não faz só suas vítimas no campo da imaginação. Porque nós vamos entrar agora num caso de true crime. Se você não está num momento legal para ouvir um true crime, e no caso um esfaqueamento, temos um final tranquilo, mas houve um esfaqueamento. Então, se você não quer, se você não está num momento legal, pode encerrar o podcast por aqui. A gente se encontra no próximo episódio. O início de tudo. Morgan Geyser e Anissa Ware eram 2 garotas típicas de 12 anos crescendo na tranquila cidade de Waukesha, no Wisconsin. Amigas inseparáveis desde a escola primária, elas compartilhavam interesses comuns e uma imaginação fervorosa. Como muitas crianças da sua idade, Morgan e Anissa adoravam explorar a internet, mergulhando em histórias de fantasia e mistério. Passavam horas navegando por sites de contos assustadores, fascinadas pelas lendas urbanas e criaturas misteriosas que encontravam.
Foi durante uma dessas navegações que elas se depararam com uma figura enigmática que iria mudar suas vidas para sempre. Essa figura, envolta de uma aura de mistério e terror, era chamada de Slender Man. Com sua aparência alta e esguia, sem rosto e vestida em um terno preto. Slender Man era a criação da internet que ganhou vida nos fóruns de creepypasta. Originalmente criado em 2009 por Eric Knudsen, conhecido como Victor Surge, Slender Man rapidamente se tornou um ícone de terror online com inúmeros contos, imagens e até mesmo vídeos dedicados a ele. Morgan e Anissa ficaram imediatamente fascinadas pela figura do Slender Man. Elas devoraram histórias sobre ele, convencidas de que ele era real e que poderia oferecer-lhes algo que a vida comum em Waukesha não poderia. A ideia de um ser poderoso que habitava as sombras da internet, que tinha o poder de proteger ou punir os que conheciam, capturou a imaginação das duas meninas de uma maneira que nada mais conseguia. À medida que mergulhavam mais fundos nas histórias de Slender Man, Morgan e Anissa começaram a acreditar que ele poderia oferecer-lhes uma espécie de proteção sobrenatural. No entanto, essa proteção vinha a um preço terrível. Elas acreditavam que, para ganhar a confiança do Slender Man e se tornarem suas proxies, ajudantes que realizariam suas vontades no mundo real, precisariam realizar um ato de extrema lealdade. Com o passar do tempo, essa ideia enraizou-se em suas mentes, distorcendo suas percepções da realidade e preparando o terreno para o que viria a seguir. Convencidas de que o Slender Man era real e que suas famílias estavam em perigo se não seguissem suas ordens, Morgan e Anissa começaram a planejar um ato terrível. Elas acreditavam que, ao cometer um assassinato, garantiriam a segurança de suas famílias e se tornariam parte do círculo íntimo de Slender Man, protegidas por seus poderes. Esse pensamento tornou-se uma obsessão e as meninas começaram a planejar meticulosamente o ataque, discutindo detalhes e traçando um plano sombrio que culminaria na manhã do dia 31 de maio de 2014. Essa introdução ao Slender Man e a subsequente distorção da realidade nas mentes de Morgan e Anissa é o que desencadeou uma série de eventos trágicos que chocariam não apenas Waukesha, mas o mundo inteiro. Durante meses, as meninas planejaram meticulosamente o ataque. Elas escolheram sua amiga Peyton Leuchner como a vítima. Uma decisão que pareceu lógica para elas devido à proximidade e à confiança que Peyton tinha nelas. Morgan e Anissa acreditavam que, ao matar Peyton, estariam salvando suas próprias famílias e garantindo um lugar ao lado de Slender Man. O plano começou a tomar forma meses antes do ataque. Morgan e Anissa discutiam os detalhes em segredo, longe dos olhos atentos dos seus pais e professores. A preparação envolvia não apenas a logística do ataque, mas também a tentativa de garantir que ninguém descobrisse seus verdadeiros motivos. Elas decidiram que o ataque ocorreria durante uma festa de pijama na casa de Morgan, seguida por uma visita a um parque local na manhã seguinte. Na noite anterior ao ataque, Morgan, Anissa e Peyton se divertiram como qualquer grupo de amigas de 12 anos faria, brincando, conversando e rindo juntas. No entanto, quando Peyton acreditava estar participando de uma noite inocente entre amigas, Morgan e Anissa estavam mentalmente se preparando para o ato horrível que estavam prestes a cometer. Elas disfarçaram suas intenções escondendo a faca que usariam e revendo os detalhes de seu plano uma última vez. Na manhã do dia 31 de maio de 2014, as meninas foram ao David's Park em Waukesha, onde decidiram brincar de esconde-esconde. Era a oportunidade perfeita para executar o seu plano, longe de qualquer supervisão adulta em um ambiente isolado. Morgan e Anissa levaram Peyton para uma área mais remota da floresta, onde acreditavam que ninguém as encontraria a tempo de interferir. Durante o jogo, Morgan sinalizou a Anissa que estava pronta. Anissa então tentou distrair Peyton, dizendo-lhe para deitar e cobrir-se com folhas como parte da brincadeira. Quando Peyton obedeceu, Morgan atacou. Ela esfaqueou Peyton 19 vezes com uma faca de cozinha que havia trazido de casa. Anissa, embora inicialmente hesitante, incentivou Morgan a continuar, dizendo-lhe para ir em frente e fazer isso agora. A intenção das meninas era matar Peyton rapidamente e fugir para a floresta, onde acreditavam que encontrariam Slender Man em sua mansão. No entanto, Peyton mostrou uma incrível força de vontade e resiliência. Depois que Morgan e Anissa deixaram a cena, convencidas de que Peyton morreria, ela conseguiu rastejar até uma estrada próxima.
e lá um ciclista a encontrou e chamou a emergência, salvando sua vida. A execução do plano foi meticulosamente detalhada, mas a realidade se mostrou diferente das fantasias de Morgan e Anissa. O ataque brutal deixou Peyton gravemente ferida, mas viva, e a rápida resposta dos serviços de emergência garantiu que ela recebesse o tratamento médico necessário. Enquanto isso, Morgan e Anissa foram encontradas caminhando ao longo de uma estrada, ainda acreditando que estavam a caminho da mansão de Slenderman. A complexidade e a frieza do plano das meninas chocaram todos ao seu redor. A ideia de que duas crianças tão jovens pudessem planejar e quase executar um assassinato por causa de uma lenda urbana da internet trouxe à tona questões profundas sobre a influência do conteúdo online em mentes impressionáveis. O caso de Morgan e Anissa se tornou um exemplo perturbador de como a realidade e a ficção podem se entrelaçar de maneira trágica e inesperada. Um ciclista chamado Greg Steinberg que passava por ali viu Peyton deitado na beira da estrada. Ele rapidamente percebeu a gravidade da situação e chamou a emergência. A equipe de resgate chegou rapidamente, encontrando Peyton consciente, mas em estado crítico. Ela foi levada às pressas para o hospital local, onde a equipe médica estava pronta para agir. Ela passou por várias cirurgias para reparar os danos internos e controlar a perda de sangue. A habilidade e a rapidez da equipe médica foram cruciais para garantir a sobrevivência. A notícia da sobrevivência de Peyton trouxe um alívio imenso para sua família e para a comunidade de Waukesha. Enquanto ela lutava para se recuperar fisicamente, o apoio emocional da sua família e amigos foi fundamental para a sua recuperação. Peyton teve que enfrentar um longo caminho de recuperação, tanto física quanto emocionalmente, mas sua coragem e determinação nunca vacilaram. A recuperação de Peyton foi acompanhada de perto pela mídia. Ela se tornou um símbolo de força. Sua capacidade de sobreviver a um ataque tão brutal e de continuar lutando pela vida inspirou muitos ao seu redor. Ela mostrou que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a força interior e a vontade de viver podem prevalecer. Enquanto Peyton se recuperava, a investigação sobre o ataque prosseguia, revelando as motivações perturbadoras por trás das ações de Morgan e Anissa. Com Peyton Leuchner em segurança e recebendo tratamento no hospital, as autoridades de Waukesha começaram a investigação do ataque brutal. A descoberta de Peyton e sua descrição do que havia acontecido levaram rapidamente os investigadores a Morgan Jaser e Anissa Ware. Morgan e Anissa foram encontradas caminhando ao longo de uma estrada, a caminho de uma floresta onde acreditavam que a mansão do Slenderman estaria localizada. As duas garotas foram levadas sob custódia e, durante os interrogatórios, começaram a revelar detalhes perturbadores sobre o ataque. Elas explicaram que havia planejado o esfaqueamento por meses, motivadas pela crença de que precisava matar Peyton para provar a sua lealdade ao Slenderman e proteger suas próprias famílias de uma morte certa. Os investigadores ficaram chocados ao ouvir que as meninas acreditavam que o Slenderman era real e que estavam tentando se tornar suas proxies. Os detalhes do plano, incluindo a preparação cuidadosa e a frieza que discutiram o ataque, mostraram uma profundidade de obsessão e um delírio que surpreendeu todos os envolvidos no caso. As evidências coletadas incluíam as mensagens e anotações das meninas, que detalhavam seus planos e a devoção ao Slenderman. Os investigadores também descobriram que Morgan havia mostrado sinais de problemas mentais, incluindo delírios e alucinações. Essa informação se tornaria crucial para os próximos passos do caso. O caso de Morgan Jaser e Anissa Ware atraiu a atenção nacional e internacional, destacando o perigo das influências online em mente de jovens e impressionáveis. Inicialmente, ambas as meninas foram acusadas como adultas, enfrentando a possibilidade de longas sentenças de prisão. Morgan Jaser foi diagnosticada com esquizofrenia, uma condição que contribuiu significativamente para suas ações. Em agosto de 2014, ela foi considerada incompetente para ser julgada, o que levou à suspensão do seu processo até que sua condição melhorasse. Em dezembro do mesmo ano, um juiz decidiu que tanto Morgan quanto Anissa eram competentes para serem julgadas. Em 2017, Anissa Ware, então com 15 anos, se declarou culpada de ser cúmplice de homicídio em segundo grau, alegando insanidade. Os promotores argumentaram que ela sabia que o que estava fazendo era errado, mas o júri determinou que ela estava mentalmente doente durante o ataque. Em dezembro de 2017, Anissa foi sentenciada a 25 anos em uma instituição psiquiátrica onde permaneceria até pelo menos 37 anos de idade. Morgan Jaser, então com 15 anos,
também aceitou o acordo judicial em 2017, se declarando culpada de tentativa de homicídio em primeiro grau, mas alegando insanidade. Em fevereiro de 2018, ela foi sentenciada a 40 anos em uma instituição psiquiátrica, a pena máxima permitida. A decisão levou em consideração seu diagnóstico de esquizofrenia e a necessidade de tratamento contínuo. Agora, uma conclusão para o caso e o impacto que tudo isso teve no mundo. O caso do esfaqueamento de Waukesha teve um impacto profundo em várias esferas. Para a comunidade local, foi um choque perceber que duas jovens amigas poderiam planejar e executar um ato tão violento baseado em uma lenda urbana da internet. Pais e educadores ficaram alarmados com o potencial das histórias online de influenciar negativamente as crianças. Em um nível mais amplo, o caso gerou um pânico moral sobre o impacto das creepypastas e outras histórias de terror online. Muitos começaram a questionar a influência do conteúdo digital na saúde mental das crianças e adolescentes. A polícia de Waukesha alertou os pais sobre os perigos ocultos da internet, enfatizando a importância de monitorar o que seus filhos estavam lendo e assistindo online. O caso também afetou a comunidade online de Slenderman. O que antes era uma figura de horror fictício tornou-se associado a um ato real de violência, mudando a percepção pública e a narrativa em torno do personagem. Muitos sites e blogs dedicados ao Slenderman foram fechados e perderam a popularidade, e a figura passou a ser vista de maneira mais crítica. No entanto, o impacto não foi apenas negativo. A história de Peyton Leuchner, sua incrível sobrevivência e recuperação, tornou-se um símbolo de resiliência e força. Ela inspirou muitas pessoas ao redor do mundo, mostrando que é possível superar mesmo as experiências mais traumáticas. Documentários como Beware the Slenderman, da HBO, exploraram o caso em profundidade, oferecendo insights sobre a psicologia das meninas e o papel da internet em suas ações. O caso de Morgan Geyser e Anissa Ware continua a ser um lembrete sombrio dos perigos que podem esconder nas sombras do mundo digital e da importância de fornecer suporte e vigilância adequados para proteger os jovens. Essa história trágica e complexa serve como um aviso e uma lição sobre os limites entre ficção e realidade, e a necessidade de estar sempre atento aos sinais de que algo pode estar errado. O legado do caso de Waukesha é um chamado à atenção para garantir que histórias como essa não se repitam. Uau, temos aqui o Slenderman e um caso real que fez o Slenderman ser um pouco muito mais real do que ele deveria ser, né? Uma lenda urbana da internet. A Ná comentou aqui no chat que ficou mais interessante, não agora, mas na hora que ela comentou, antes de ler o True Crime, ficou mais interessante agora. E ela só tinha ouvido sobre o Slenderman ter surgido em um fórum. E o Arthur comentou que é pesadíssimo. Crianças, né? Por quê? Além de que Mabel Hornets é tenso. Teve paralisia do sono por conta dessa série. Eu não sei o que é Mabel Hornets. Sorry, deixa eu dar um Google. Ai, que massa! Depois eu procuro pra assistir. Eu vou deixar algumas fotos do Slenderman pro Instagram. Vou deixar a foto da Sarah da Capivara com o hierógrafo do Slenderman. E as demais fotos vão estar para os apoiadores do podcast. Então, se você quer ver essas fotos, vá para o Insta. E se você quer ver todas as fotos, vá para a seita apoia.se/Terror na Esquina. E nessa, eu me despeço de vocês. Obrigado a todos que ficaram até aqui. Obrigado ao pessoal que estava aqui no chat comigo, comentando e seguindo essas histórias. E cuidado nas esquinas. Tchau!